Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início à nossa reflexão sobre o livro do profeta Zacarias. É um dos profetas menores. É o nosso primeiro encontro. Vamos trabalhar o livro de Zacarias no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17. O livro de Zacarias vem composto em duas partes. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos então fazer este primeiro momento, a primeira parte, o primeiro livro, o primeiro bloco de capítulos de Zacarias, primeiro Zacarias, e depois nós vamos trabalhar uma segunda parte, o Deutero Zacarias, que vai então nos dar essa perspectiva de dois momentos dentro deste livro. A primeira parte de Zacarias vai do capítulo 1 ao capítulo 8. Essa parte contém oráculos de Zacarias. Ele é contemporâneo ao profeta Ageu, que agiu no ano 520 a.C., período da reconstrução do templo e a reconstrução por parte de Israel das bases da fé e vida social. Naquela época encontramos Israel sob o domínio dos persas. A segunda parte, chamada Deutero Isaías, vai do capítulo 9 ao capítulo 14. Agora a situação muda. Foi escrita na época da ocupação grega, quando dominavam os gregos a Palestina. Após a vitória de Alexandre Magno, 333 a.C., aqui o autor anuncia o nascimento do Messias, que será rei. Nós vamos ver o capítulo 9, versículo 9 a 10. O bom pastor, capítulo 11, versículo 4 a 17. Capítulo 13, versículo 7 a 9. E esse bom pastor será também o transpassado. Capítulo 12, versículo 9 e 14. Zacarias é filho de Baraquias, filho de Ado. O nome Ado se encontra numa lista de sacerdotes que retornaram do exílio da Babilônia. A gente pode encontrar isso no livro de Neemias, capítulo 12, versículo 4. Este profeta era um membro responsável do estabelecimento no pós-exílio do povo judeu na terra de Israel, comprometido com o círculo sacerdotal, os sacerdotes que vão começar a deter o poder político e religioso. A situação histórica é a mesma do profeta Ageu. Eles vão querer reconstruir o templo, Jerusalém e as cidades, nesta época em que eles eram dominados pelos persas. Já no capítulo 9 até o 14, os oráculos, de fato, se referem ao período de 721, ou aos últimos anos do reino de Judá. Aqui já não reflete mais, nem de Zacarias, nem de Josué, nem de Zorobabel, nem da construção do templo. Ele vai usar livros proféticos de Jeremias e Ezequiel. Essa segunda parte vai acentuar os termos apocalípticos, as provações e glórias de Jerusalém dos últimos tempos. Para isso, nós podemos ver a introdução ao livro de Zacarias na sua Bíblia. Ajudará a entender o autor. A gente está usando como base, de vez em quando eu mudo uma coisa ou outra, da Bíblia pastoral,
né? Então, você pode fazer recurso, né, à sua Bíblia. Ajudará a entender o autor. Nós vamos contextualizar cada versículo para a questão que o profeta refere no discorrer da sua profecia. Lembrando que a primeira parte do livro do profeta vem quase toda em verso, do capítulo 1 ao capítulo 9. E a segunda parte vem em prosa, capítulo 9 até o capítulo 14. Vamos ouvir então primeiro o texto e depois refletirmos, né, o livro do profeta. Título: No 8º mês do 2º ano de Dario, a palavra de Javé foi dirigida ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ado, com esta mensagem: reconstruir o povo de Deus. Versículo 2. Convertam-se. Javé irou-se profundamente contra os antepassados de vocês. Então você deverá dizer ao povo de hoje: assim diz Javé dos exércitos: voltem para mim. Oráculo de Javé dos exércitos. E eu voltarei para vocês. De Javé dos exércitos. Não façam como seus antepassados. Os profetas antigos chamavam a atenção deles, dizendo: assim diz Javé dos exércitos: convertam-se de seus caminhos e de suas más ações. Mas eles não escutaram, nem me deram atenção. Oráculo de Javé. Onde estão os antepassados de vocês? E os profetas continuam vivendo para sempre? Agora, minha palavra e as ordens que dei a meus servos, os profetas, por acaso não atingiram os antepassados de vocês? Então eles se converteram e disseram: Javé dos exércitos aplicou-nos o castigo que tinha planejado para nós, conforme nossos caminhos e nossas ações. A reconstrução da cidade. Primeira visão, a verdadeira paz. Versículo 7. No dia 24 do 11º mês do 2º ano de Dário, a palavra de Javé foi dirigida ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ado, na seguinte forma: tive uma visão durante a noite. Havia um homem montado num cavalo marrom, parado entre as árvores de murta, no fundo de um abismo. Atrás deles estavam cavalos marrons, alazões e brancos. Então perguntei: quem são eles, meu senhor? O anjo que falava comigo respondeu: vou mostrar-lhe quem são eles. O homem parado no meio das árvores de murta respondeu: estes são os que Javé enviou para percorrer a terra. Eles trouxeram a resposta ao anjo de Javé, que estava parado no meio do arvoredo. Acabamos de percorrer a terra e ela toda repousa tranquila. E o anjo de Javé perguntou: Javé dos exércitos, até quando ficarás sem mostrar compaixão para com Jerusalém e as outras cidades de Judá, contra as quais está irado já há 70 anos? Javé respondeu ao anjo que falava comigo em palavras boas e consoladoras. Então o anjo de Javé que falava comigo ordenou: proclame, assim de Javé dos exércitos: tenho ciúmes de Jerusalém e de Sião, um ciúme muito grande, e também estou muito irado contra as nações que vivem confiantes, pois quando eu estava apenas um pouco irado, elas continuaram a colaborar com o mal.
Por isso, assim diz Javé: eu me volto para Jerusalém, cheio de compaixão. Meu templo será construído, oráculo de Javé dos exércitos. E o cordel de medir será estendido sobre Jerusalém. Proclame ainda de Javé dos exércitos: minhas cidades novamente transbordarão de bens. Javé de novo consolará Sião, e mais uma vez ele vai escolher a cidade de Jerusalém. Este é o nosso texto que nós vamos refletir. No 8º mês do 2º ano de Dario, versículo 1. No 8º mês do 2º ano de Dario, a palavra de Javé foi dirigida ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ado, com esta mensagem. A mensagem profeta de Zacarias foi no mês de novembro de 520 a.C. Essa mensagem de Javé aconteceu pouco depois da mensagem do profeta Ageu. Reconstruir o reino de Deus, convertam-se. Versículo 2. Javé irou-se profundamente contra os antepassados de vocês. O oráculo é um convite à conversão sem denunciar pecados concretos. Deve-se iniciar o reconhecimento dos erros passados que afastaram o povo de Deus e o tornaram objeto da ira e julgamento divino. Versículo 3. Então você deverá dizer ao povo de hoje: assim diz Javé dos exércitos: voltem para mim, oráculo de Javé dos exércitos, e eu voltarei para vós, de Javé dos exércitos. Existiu um ontem. Javé irou-se profundamente com seu povo, que rompeu com a aliança. Agora existe um hoje. É o anúncio de conversão. Voltem para mim, renovando a aliança. Diante da conversão, a volta. Javé responderá com o perdão: eu voltarei para vós. É Javé a garantia de que o perdão será dado. Versículo 4. Não façam como seus antepassados. Os profetas antigos chamavam a atenção deles, dizendo: assim diz Javé dos exércitos: convertam-se de seus caminhos e de suas más ações. Mas eles não escutaram, nem me deram atenção, oráculo de Javé. O alerta de Zacarias à conversão quer lembrar a obstinação do povo de Judá em ouvir a voz dos profetas, que chamava o povo à conversão. A rejeição de escutar Javé ocasionou, então, a destruição de Judá e a condução do povo para o exílio da Babilônia. Versículo 5. Onde estão os antepassados de vocês? E os profetas continuam vivendo para sempre? A resposta é que os profetas estão mortos, mas eles pronunciaram uma palavra eficaz. Então é necessário escutar a palavra profética e converter-se. Uma geração tem os seus profetas que convidam, dão ordens, ameaçam. As gerações passam com seus profetas. O que permanece e não passa são as palavras que sobrevivem, as palavras dos profetas, no seu cumprimento, porque é palavra divina. Versículo 6. Agora a minha palavra e as ordens que dei a meus servos. Agora, repetindo, versículo 6. Agora a minha palavra e as ordens que dei a meus servos, os profetas, por acaso não atingiram os antepassados de vocês? Então eles se converteram e disseram: Javé dos exércitos aplicou-nos o castigo que tinha planejado para nós, conforme nossos caminhos, nossas ações. A lição foi aprendida. E assim,
a esperança é possível. As palavras e ordens dos profetas, servos de Deus, atingiram os antepassados. Vamos dividir este versículo em 3 partes. Primeiro, agora a minha palavra e as ordens que dei aos meus servos, os profetas, por acaso não atingiram os antepassados de vocês? Os profetas, servos de Deus, anunciaram as palavras divinas, e essas palavras atingiram os antepassados de geração, antepassados da geração da época de Zacarias. Segundo, então eles se converteram. Agora, a geração da época de Zacarias, ouvindo as palavras dos profetas, a reconheceram e converteram. Terceiro, e disseram: Javé dos exércitos aplicou-nos o castigo que tinha planejado para nós, conforme nossos caminhos e nossas ações. Olhando o passado, eles tomam a consciência de que, naquele tempo, Javé castigou o povo de Israel. Castigo devido por causa dos caminhos escolhidos e das ações tomadas. A reconstrução da cidade. Primeira visão, a verdadeira paz. Versículo 7. No dia 24 do 11º mês do 2º ano de Dario, a palavra de Javé foi dirigida ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ado, da seguinte forma: Trata-se da data de fevereiro de 519 a.C., quando a palavra foi dirigida a Zacarias. Versículo 8. Tive uma visão durante a noite. Havia um homem montado num cavalo marrom, parado entre as árvores de murta, no fundo de um abismo. Atrás dele estavam cavalos marrons, alazões e brancos. Com os cavaleiros, o Império Persa mantinha a vigilância e a ordem em todas as regiões conquistadas. Eles informam que a terra toda repousa tranquila, isto é, o império opressor não tem nada a temer. A visão noturna, as árvores de murta são vegetações esplêndidas do retorno da Babilônia. Os cavalos lembram os cavalos do correio do Império Persa. Os mensageiros retornam para anunciar que todo mundo está em paz. Versículo 9. Então perguntei, esse é o profeta, né? Quem são eles, meu Senhor? O anjo que falava comigo respondeu, vou mostrar-lhe quem são eles. O Senhor não fala diretamente ao profeta, mas por meio de um anjo, sinal da nova profecia. A aproximação à literatura apocalíptica, nós vemos aqui, onde começa a nascer toda essa perspectiva apocalíptica que vai desenvolver do século II em diante, antes de Cristo. Com a manifestação do anjo, a transcendência de Deus vem protegida e as palavras são anunciadas por um mensageiro sobrenatural visto em forma humana. Versículo 10. O homem parado no meio das árvores de murta respondeu, estes são os que Javé enviou para percorrer a terra. O anjo, na figura de homem, parado no meio das árvores, responde. O homem montado no cavalo marrom, como os cavalos do correio dos persas, este homem, montado com cavalos também de várias cores, Deus enviou-os para percorrer a terra. Versículo 11. Eles trouxeram a resposta ao anjo de Javé, que estava parado no meio da árvore. Acabamos de percorrer a terra e toda a terra repousa tranquila. Os cavaleiros e seus cavalos levam a resposta ao anjo de Javé. Eles haviam percorrido a terra e ela está tranquila.
Este sonho faz lembrar o correio dos persas, que levam mensagens aos persas, de que os povos submetidos estão em paz. A analogia aqui é que os cavaleiros percorrem a terra e levam a notícia onde Javé de que também a terra está em paz. Versículo 12. E o anjo de Javé perguntou, Javé dos exércitos, até quando ficarás sem mostrar compaixão para com Jerusalém e as outras cidades de Judá, contra as quais está irado já faz 70 anos? Então, nesse versículo 12, o anjo de Javé dirige a Deus uma pergunta. 70 anos é muito mais que o tempo do deserto, 40 anos. É o tempo de uma vida humana. A intercessão agora não é mais de um profeta, mas de um anjo, onde o profeta transmite a resposta de Deus. Até quando, Javé, deixará de ter compaixão a Jerusalém e as outras cidades de Judá? A terra está em paz, mas Jerusalém, a cidade da paz, ainda não obteve compaixão, pois não foi reconstruída, como também não foram reconstruídas as outras cidades de Judá. Versículo 13. Javé respondeu ao anjo que falava comigo com palavras boas e consoladoras. Então, versículo 13. Javé respondeu ao anjo que falava comigo com palavras boas e consoladoras. O anjo falava com Zacarias. Javé responde ao anjo com palavras boas e consoladoras, isto é, com promessas. Estas são prometidas, mas ainda tem muito tempo para realizar. Mas existe lugar para a esperança. A paz que prevalece por todo o mundo torna improvável uma libertação de Judá, no caso aqui da Pérsia. Versículo 14. Então o anjo de Javé, que falava comigo, ordenou, proclame, assim diz Javé dos exércitos, tenho ciúme de Jerusalém e de Sião, um ciúme muito grande. Jerusalém e o templo serão reconstruídos e haverá uma verdadeira paz e prosperidade para as cidades de Judá, embora ficarão submetidos aos persas. O amor que Javé tem por Jerusalém e Sião, onde o templo está, são lugares do ciúme de Javé Deus. Versículo 15. E também estou muito irado contra as nações que vivem confiantes, pois quando eu estava apenas um pouco irado, elas continuaram a colaborar com o mal. Quando Javé estava apenas um pouco irado, isto é, 70 anos, pois a cólera vai até a 4ª geração e a misericórdia se atinge até a 1000ª geração, 70 anos aponta já até a 4ª geração. As nações pagãs deveriam ser puros instrumentos. Então, as nações pagãs deveriam ser puros instrumentos para executar um castigo limitado. Mas eles exageraram, excederam na crueldade, e assim se tornam objetos da ira divina. Versículo 16. Por isso assim diz Javé, eu me volto para Jerusalém, cheio de compaixão. Meu templo será reconstruído, oráculo de Javé dos exércitos, e o cordel de medir será estendido sobre Jerusalém. Javé diz ao anjo, a volta do Senhor corresponde à volta do povo a Javé.
Javé vai reconstruir o templo. O cordel, o instrumento de medição, vai ser estendido também a toda a cidade de Jerusalém. Com o cordel se vai medir o terreno para a reconstrução. Deus prepara com a reconstrução sua volta para o templo. Versículo 17. Proclame ainda, assim diz Javé dos exércitos: minhas cidades novamente transbordarão de bens. Javé de novo consolará Sião. E mais uma vez, ele vai escolher a cidade de Jerusalém. A promessa de que a riqueza voltará às cidades de Judá, que são cidades de Javé. E Deus, diante dessa promessa, escolherá de novo Jerusalém, e assim vai consolar Sião. As cidades de Judá viverão na prosperidade. O verbo no futuro expressa promessas ainda a ser cumpridas por Javé na história do seu povo. Este é o primeiro capítulo do profeta Zacarias. Zacarias é um profeta muito complexo, mas acho que vale a pena a gente tentar entender todo esse mistério, toda essa linguagem, já uma linguagem apocalíptica, do Apocalipse, é um tipo de literatura que já começa a moldar nessa época, mas ela vai ter pleno desenvolvimento somente a partir do século II a.C., principalmente lá com os essênios, que nasceram lá naquela época da Guerra dos Macabeus. Então, diante disto, nós estamos vendo já essa primeira visão, essa visão sobre a verdadeira paz. Deus vai reconstruir Judá, Jerusalém e o templo. E o povo deve estar sempre pronto, sabendo que Deus está disposto a perdoar, vai perdoar seu povo. Depois de 70 anos, vem o perdão divino. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.